Gente, vamos falar do padre Marcelo Rossi, que voltou a comentar sobre seu período de depressão. E é extremamente necessário quando uma figura pública conhecida fala de depressão, né? Um tema que é cada vez mais conhecido, mas ainda é um tabu. Muitas pessoas não acreditam, acham que é frescura. E o padre Marcelo Rossi, com todo esse período que foi bem difícil pra ele, entre 2014, 15, 2016, 2017, vocês lembram daquela cena que ficou muito famosa aqui, eu acho que é em Canção Novas, né, quando uma moça pula em direção a ele, e pelo estado físico dele, frágil, ele cai, né, e logo depois isso acende o alerta nele, né, e ele volta a se alimentar bem, volta a fazer exercício, né, atualmente ele tá com um corpo muito forte, bem definido, ele que é formado em educação física, né, e o padre Marcelo fala sobre isso até no seu recente livro lançado. Ele fala nesse período, como é que, se pra gente já é muito difícil, né, imagina pra um padre, né, porque na cabeça do padre, basta você ter fé em Deus e acreditar em Deus, que certas situações na sua vida nunca vão acontecer. Saúde mental muitas vezes se torna até um tabu pra um padre, né, porque ele é uma pessoa tão religiosa, tão baseada na fé, mas se começou a entender, né, que não é por falta de fé que você tem depressão, transtorno de ansiedade ou qualquer problema de saúde mental. Você tem isso porque você está doente. É uma doença que afeta cada vez mais pessoas no planeta inteiro. E aí o padre Marcelo falou desse período, falou, olha, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha comigo, né? E os sinais, né, geralmente são parecidos, né? Olha, eu tava começando a ficar sem energia, que é algo fundamental quando a saúde mental começa a ficar adoecida. Sem energia, a perda da vontade, sabe? E o padre falou que as coisas básicas que ele sempre gostou, ele começou a não querer fazer. Ele falou que sentiu isso, principalmente na hora que ele tinha que fazer algo que ele fazia com muita felicidade, que era rezar ali o Pai Nosso, rezar o terço, né? Ele falou que estava chegando momentos que ele não estava com vontade de rezar, ele não tinha ânimo, ele não tinha vontade, ele simplesmente não fazia. Ele sentiu uma grande dificuldade de fazer algo que deixava ele bem, né? E as pessoas ao redor foram percebendo que ele estava falando menos, as atividades que antes ele fazia alegre, com energia, ele estava parando de fazer. Ele falou que não sentia vontade de fazer nada, aquela vontade muitas vezes de ficar no quarto, ficar isolado, não conversar, por falta de ânimo, gente, isso é uma falta de energia que acontece. E aí ele entendeu que tinha algo muito errado, porque isso estava trazendo muito sofrimento para a vida dele, para ele próprio, né? E aí ele resolveu procurar ajuda. E a ajuda sempre gente, terapia, psicólogo, né, que vai ajudar, vai dar uma orientação. Isso não é só isso. São várias coisas que faz a gente lutar pela nossa saúde mental no dia a dia. A terapia é o primeiro passo. Conversar com um psicólogo, conversar com um psiquiatra, muitas vezes tem a medicação, mas são muitas coisas que podem ajudar, né? Uma alimentação, um exercício físico, né? E cada um vai reagir de uma maneira. E o padre Marcelo, depois que viveu essa experiência, e ele fala que, ó, quando eu comecei nessa vida de padre, por muito tempo, eu achava também que depressão era frescura. Às vezes uma pessoa ia falar sobre essa situação, ou tinha esses sintomas, eu falava para ela ir rezar, que isso ia melhorar. É óbvio que a religião é importante, que a fé é importante, mas só isso não basta, dependendo do grau que está a sua depressão, a sua saúde mental. E hoje ele entende, né, que como padre ele pode ajudar ainda mais por ter passado por essa experiência, né, de até orientar, quando ele percebe que a pessoa que foi lá falar com ele, que foi lá pedir a ajuda dele, tá com esses sintomas, né? Ele pede lá, fala, olha, seria bom você também tentar procurar um psicólogo, né? Conversar com um psicólogo que pode ajudar. Agora a gente sabe, gente, pra gente, a maioria das pessoas que vivem na periferia, é um processo que não é tão fácil marcar um psicólogo. Primeiro que existe muito tabu, né, muito preconceito com a pessoa que está enfrentando essas doenças. Primeiro, a própria pessoa às vezes nem sabe o que está acontecendo com ela. Ela tem muita dificuldade de pedir ajuda, porque como é um tema, é um assunto que não é muito debatido, que não é muito falado, que não tem muito acolhimento, principalmente ao seu redor. Às vezes você vai comentar com um amigo, com uma pessoa da família, o próprio amigo, a própria pessoa da família já te põe mais para baixo ainda, quando você cita que pode estar depressiva, porque a população ainda não fala sobre isso, não olha para isso como deveria olhar, como uma doença séria, uma doença muito séria que afeta cada vez mais brasileiros. É por isso que eu falo, olha, cada município no Brasil é urgente que se crie uma estrutura para acolher e ajudar pessoas que enfrentam problemas graves relacionados à saúde mental. Eu acho que o depoimento do padre Marcelo falando sobre a importância
de passar num psicólogo, de falar da doença, de enfrentar a doença, de combater a doença, o próprio padre Fábio de Mello ajuda a reforçar e trazer a reflexão que a gente tem que falar de saúde mental cada vez mais.